Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Aliança. E hoje nós vamos dar sequência ao assunto sobre a verdadeira masculinidade. No nosso último encontro, a gente falou, um pouco sobre como as nossas origens, estão lá no Jardim do Éden, e como a gente encontra, sentido ou assim um melhor ajuste, dos nossos papéis, das nossas funções, dos nossos propósitos, quando a gente revisita, todos aqueles princípios do Éden, de como Deus fez no início, do porquê ele fez, e a gente levou em consideração que Deus deu um mandato duplo para o homem, São duas principais palavras que resumem o que faz um homem, mas, enfim, a gente tem uma ideia um pouco diferente, um pouco distorcida na sociedade, e eu não sei se você gosta de filme de Velho Oeste. Antigamente era bem popular, eu assisti muito quando era criança, e eu lembro de algumas frases, daqueles cowboys, todos valentões, que tinham realmente aquela pinta de machões, E uma das frases que eram sempre repetidas e estão aí presentes na nossa cultura é a seguinte: nunca se desculpe, Ou como a gente costuma ouvir também com muita frequência, sem arrependimento, Ou sem ressentimento. Significa que eu fiz o que fiz, ponto, acabou, Isso me define como um ser masculino, Eu não me arrependo do que eu faço. Bom, embora muitos conceitos, ali sobre aqueles heróis dos filmes não estejam necessariamente errados, Tem muita coisa que se aproveita, mas essa frase realmente ela distorce um pouco o que vem a ser, o, o principal, em um homem, em um ser humano masculino. Pode parecer uma ideia ótima na teoria, nunca se desculpar. Mas na prática a gente vê que isso tem a ver com a natureza pecaminosa do homem, de ser orgulhoso, e a tendência é se tornar cada vez mais autoritário e arrogante. Ao invés dessas três palavrinhas, o que a Bíblia nos ensina são duas palavras que resumem muito melhor como um homem deve viver. E são elas: cultivar e guardar. Então vamos ler novamente Gênesis 2,15, que diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Bom, a gente discutiu, no último encontro sobre o fato do homem não ter sido criado separado da ideia de um jardim, Ele não tem um coração selvagem, ele foi colocado por Deus ali, isso que é o importante. Mas hoje vamos enfatizar essas duas palavras, este mandato duplo de Deus. A nossa vida, a nossa vocação como homens, ela, talvez você estivesse esperando uma coisa mais complicada, mas ela é simples assim, cultivar e guardar. Mas não quer dizer que, embora simples, seja fácil, concordam? Nós temos que nos dedicar a cultivar, que significa também construir, e a guardar, que em geral tem a ideia de proteger tudo aquilo que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Então vamos explicar os dois termos, com mais profundidade. Primeiro vamos falar de cultivar. Lá em Gênesis 2,15, nós temos que lembrar que o contexto ali é o contexto de um jardim, Então, a palavra hebraica avad, que é traduzido como cultivar, ela tem uma ideia mais rural mesmo. Ela pode significar trabalhar, servir, cultivar, e até mesmo adorar, por incrível que pareça. Isso se for um verbo, mas ela pode ser também um substantivo, onde ela vai indicar servo, oficial ou adorador. Como o nosso contexto é rural, então é agrícola, a ideia é essa mesmo: cultivar a terra, E Adão foi chamado por Deus primeiramente para fazer isso,
e naturalmente está associada à ideia de Gênesis 1:28, de que ele deveria ser fecundo e encher a terra, né? Então, o que que um jardineiro faz, ou um lavrador faz para que a horta, o jardim, a lavoura cresça? Ele a cultiva, né? E cultivar inclui cavar, né? Arar, fertilizar, né? Adubar, regar e fazer tudo isso. Depois ele lança as sementes, ele continua sachando, né, as ervas daninhas, ele poda, né, enfim, ele vai ali pondo a sua mão para que a planta cresça. E é interessante que demora para ter um resultado, mas quando esse resultado vem, é algo que enche o coração de alegria, ver uma horta imensa, né, verdejando, trazendo seus frutos, enfim, um campo ali sei lá, de soja, de algodão, de milho, é uma coisa maravilhosa, muito colorida, né, muito cheirosa em muitos casos, tá? Ah, mas segundo a Bíblia, esse tipo de trabalho, ele descreve, então, uma das principais vocações do homem. Não que o homem, ou que todo homem, deve, então, ser um lavrador. Não é isso. A ideia é que nós devemos cultivar qualquer campo que Deus nos tenha dado, né? Então, homens devem ser plantadores, mas eles devem ser também construtores, né? A vida de um homem, ela deve ser empregada realizando coisas, né? Geralmente, como um funcionário numa empresa, ou empresário, ou, enfim, membro de uma associação, de alguma outra coisa. Mas, de qualquer forma, ele vai investir o seu tempo, a sua energia, as suas ideias, as suas paixões para, por meio do seu trabalho, trazer coisas belas, bonitas e recompensadoras à existência. Então, um homem fiel a esse mandato é um homem que se dedica, né, e se dedicou a cultivar, construir e criar. Tá? Mas, em cada caso, né, esse nosso chamado para o trabalho significa que devemos nos dedicar a construir coisas boas, né? Alcançar resultados dignos. É lógico que a gente não deve desprezar um homem que trabalha só para ganhar o seu salário e sustentar ali a sua família. Mas um homem que tem o temor de Deus deve pensar além disso. Ele deve trazer mais do que dinheiro para si mesmo, para sua família, né? Ele deve esperar que o seu trabalho traga glória a Deus e traga bem-estar aos seus semelhantes. Isso, então, significa reconhecer que o trabalho, né, o chamado do homem para cultivar, significa que ele também deve se envolver com pessoas, ou seja, o coração das pessoas também é um solo a ser cultivado. Então veja, no trabalho, né, pessoas que se relacionam com você, se você for patrão, né, as pessoas que trabalham para você, né, estão ao seu cuidado, ou pessoas subordinadas que você mentoreia, que você orienta, né, ou em casa, a esposa, né, os filhos, na igreja, os discípulos em geral, os dedos do homem devem estar acostumados também a trabalhar o solo do coração humano. Isso nos leva a um pequeno choque, né? Porque a gente foi ensinado que as mulheres são as principais nutridoras, né? Mas a Bíblia chama com ênfase, né, aos homens a serem esses cultivadores. O marido é chamado a nutrir a sua esposa emocionalmente, espiritualmente. Isso não é um ato secundário do seu trabalho com o marido, mas é fundamental para o papel masculino no casamento.
Da mesma forma, né, aqueles que têm filhos, né, são chamados com o propósito de lavrar e alimentar o coração dos seus filhos, tá? É fundamental que ele dê a orientação que os filhos precisam. Pensando também, né, se você procurar ouvir, né, um conselheiro tutelar ou alguém que já trabalhou com questões assim de problemas da infância, certamente ele vai dizer para você que poucas coisas na vida prejudicam mais do que uma criança, do que ela estar afastada emocionalmente do seu pai, né, ou não tê-lo conhecido, ou ter um pai severo demais, ou que não conversa, ou que não se abre. Enfim, Deus chamou o homem com o objetivo primário de nutrir emocionalmente e espiritualmente as pessoas ao seu redor, ok? Então, né, é através do braço masculino ao redor do ombro de uma pessoa, seja o filho, seja um colega, né, da empresa, um subordinado seu, né, que Deus concede acesso, né, mais rápido ao coração de uma criança, de um empregado ou de uma mulher, tá bom? Homens que procuram viver o mandato masculino conforme Deus o deu, serão homens nutridores, tá certo? Então isto é cultivar. Agora vamos falar um pouco do aspecto do guardar, tá? O significado principal da palavra guardar, que no hebraico é chamar, né? Chamar é proteger ou defender, tá? Essa palavra pode ser traduzida também como vigiar, né? Tomar sob custódia, guardar. A palavra ela é usada principalmente para soldados, para pastores de ovelhas, para sacerdotes, enfim, sentinelas e também funcionários do governo. Mas o mais especial nessa palavra é que ela é usada para definir Deus. Tá? Com muita frequência a Bíblia fala que Deus guarda e protege aqueles que confiam nele, né? E traz a ideia do Senhor como uma torre, uma fortaleza segura. Um texto bíblico que é muito conhecido, né, e fala bastante sobre esse assunto é o Salmo 121, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lá adiante, no versículo 3, ele diz o seguinte: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E aqui é a mesma palavra, do guardar, ok? Mais adiante, no versículo 4, exceto que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Então Deus está vigiando o seu povo, para que o seu povo não vacile, né? O Senhor está sempre na ativa, guardando o seu povo. E no finalzinho, versículo 7 e 8, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Então Deus cuida dos crentes o tempo todo, os protege do mal, né? E especialmente preservando as suas almas, né? Para si próprio, né? Para Deus como o dono delas. Veja que descrição maravilhosa do ministério de Deus em guardar e proteger seu povo. E o chamado dele para os homens é muito parecido. Nós devemos vigiar e guardar tudo aquilo que o Senhor colocou sob os nossos cuidados, né? Se a gente lembrar daquela passagem, né, de Neemias, quando eles estavam restaurando os muros de Jerusalém, os construtores precisavam empunhar com uma mão a colher de pedreiro e com a outra a espada, né? E da mesma forma, nós que somos cultivadores, devemos ao mesmo tempo também nos empenhar, né, para também guardar, ou seja, para fazer com que o fruto cultivado, o fruto que foi nutrido,
que foi alimentado, ele seja também preservado, ele não venha a perecer. Então, ser um homem, no sentido bíblico, é você se prontificar, é você se colocar de pé quando existe algum perigo ou algum mal. Deus não quer que um homem fique parado ou deixe que algum mal aconteça ou que a iniquidade avance no mundo. Pelo contrário, o que Deus espera dos homens, né, ele chama os homens a manterem os outros seguros, né, em todas as relações em que eles estejam, né, especialmente relações pactuais, né, o que tem a ver com a aliança de Deus. Então, em nossas famílias, né, a nossa presença deve fazer com que a nossa esposa e os nossos filhos se sintam seguros e tranquilos. Na igreja, devemos defender a verdade e a santidade contra as heresias, contra a invasão do mundanismo, né? Na sociedade, temos que assumir o nosso lugar como homens, né? Defendendo a nação, né? de ameaças, de perigos, seja usando a palavra, o discurso, seja, se for preciso também, né? Empunhando armas, né? Como parte do exército, etc. Enfim, isto, portanto, resume o que vem a ser o guardar, cultivar e guardar. Se você refletir um pouco, né? Com certeza você admira muitos homens na história, né? Ou pode momentaneamente ali admirar um personagem de um filme ou de um livro. E se você parar para pensar, você vai ver que o que você admira nos grandes homens são justamente esses compromissos, né? Assumidos ou ordenados lá no Éden, né? Pessoas que fazem que coisas boas cresçam e depois as mantêm preciosas e em segurança. Tá? Os grandes homens da história, de fato, eles eram grandes servos, né? Ou melhor, eles eram grandes porque eram servos, né? Não existe servo grande. Servos que se entregaram a uma causa digna, líderes que se levantaram com prejuízo muitas vezes da própria vida para defender o que era certo. Então, é por isso que os admiramos, porque eles estão fazendo exatamente aquilo que foram feitos para fazer, aquilo que Deus mandou o homem fazer, tá bom? E eu queria concluir com algumas perguntas, né? Em geral, você tem a ideia que a nutrição é tarefa das mulheres, os homens não, eles têm que ser ali fortes, mas silenciosos, né? E por isso a ideia de que um homem, tá tudo certo se ele for emocionalmente distante, mas você acha que isso realmente é certo? Né? Um homem de Deus, um homem temente a Deus, que seja emocionalmente distante da sua esposa e dos seus filhos, o que há de errado com ele? Tá? Uma outra pergunta que eu tenho para você, né? Como a sua vida foi em algum momento abençoada, beneficiada pela intervenção de um outro homem cultivando o seu coração? Ou, se isto não aconteceu, né, como você se sente, né, por não ter tido essa ministração na sua vida? E agora, como homem, pense em que relacionamentos o Senhor desafiaria você a se envolver mais com o propósito de nutrir e cultivar, né, o crescimento desse relacionamento. Ou quais são as ameaças, né, que as pessoas que estão debaixo do seu cuidado podem enfrentar. Então, como você deveria pensar sobre o seu chamado para mantê-los seguros? Finalmente, reflita, meu querido, quais mudanças são necessárias em sua vida para que você possa abraçar melhor o chamado que Deus deu ao homem no Jardim do Éden. Com essa reflexão, eu tenho certeza que você estará mais disposto, né, a fazer progressos no sentido de cultivar o campo que Deus colocou aí à sua disposição, colocou aos seus cuidados, e não somente isso, mas também fazer de tudo para preservar
todo o avanço alcançado. Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida de todos que estão ao seu redor. Um grande abraço e até a próxima.